Um homem armado entrou em um McDonald's lotado e abriu fogo, resultando na morte brutal de mais de 30 pessoas. Esse terrível incidente não só chocou a todos na comunidade, mas também se tornou um dos piores tiroteios em massa já registrado. Quem era esse homem? E o que levou a cometer um ato tão devastador? Em uma tarde comum de junho de 1984, na ensolarada cidade de San Diego, um homem estacionou seu carro em frente ao McDonald's do bairro de San Isidro. Ele saiu do carro carregando uma bolsa e entrou no estabelecimento como qualquer outro cliente. No entanto, assim que ele entrou, a história mudou para sempre. Aquele momento marcou o pior massacre da história dos Estados Unidos até então. Esse homem era James Oliver Robert. James nasceu em Kenton, Ohio, em 11 de outubro de 1942. Ele vivia com seu irmão mais velho e seus pais. Quando tinha apenas 3 anos de idade, contraiu poliomielite, uma doença que frequentemente ataca os membros inferiores. Naquela época, o poliomielite estava se espalhando rapidamente nos Estados Unidos. Embora ele tenha se recuperado, as sequelas permaneceram deixando com dificuldade para andar e sofrendo espasmo ao longo de sua vida. A infância de James foi marcada por desafios. Além de suas condições de saúde, seus pais compraram uma fazenda na zona rural, mas sua mãe se recusou a mudar para lá. Isso destruturou a família e eventualmente ela os abandonou para se tornar missionária pregando pela cidade. Esse abandono teve um grande impacto em James, que passou a culpar Deus pela negligência da mãe. Ele se tornou uma criança amargurada, sem amigos e com pouca sociabilidade. Na escola, era um aluno mediano e mantinha afastado dos outros garotos de sua idade. Além disso, ele sofria bullying devido às sequelas da poliomielite. Após terminar o ensino médio, James foi para a Universidade Malone, uma instituição cristã onde estudou sociologia e se formou. Em seguida, ele ingressou no Instituto de Ciência Mortuária de Postersburg, obtendo uma licença de agente funerário em 1964. Durante seus estudos, James conheceu Etna Margalente na faculdade. Eles se deram muito bem e se casaram em 1965, quando James tinha apenas 23 anos de idade. Depois de se formar, James conseguiu um emprego como agente funerário em um cemitério de Kenton. Seu patrão o descrevia como uma pessoa antissocial com dificuldade para lidar com o público. Isso dificultava algumas partes do seu trabalho, mas facilitava outra, pois ele era muito focado quando trabalhava sozinho. James ficou nesse emprego por apenas 2 anos antes de se transferir para uma nova empresa metalúrgica. Nesse novo emprego, seu jeito reservado não era um problema. Ele não fazia amizades, mas seu patrão e colegas diziam que ele fazia um ótimo trabalho. Graças a isso, após 2 anos foi promovido e começou a ganhar um pouco mais, o que trouxe mais tranquilidade. James e Etna se mudaram para uma área mais nobre de Ohio e viviam uma vida muito boa. No entanto, a casa onde morava pegou fogo em meados de 1971, forçando a se mudar para uma outra residência do mesmo bairro. No terreno antigo da casa, construíram um conjunto de apartamentos para complementar a renda. Algum tempo depois, o casal teve 2 filhas, Zélia, que nasceu em 1972, e Cassandra em 1974. Apesar dos problemas com as propriedades, James tinha uma família, um teto e um emprego que pagava bem. No entanto, dentro de casa a situação era complicada. A polícia já tinha registro de violência doméstica envolvendo James. Ele costumava agredir suas filhas e sua esposa, e os vizinhos frequentemente ouviam as discussões acaloradas vindo de sua casa. Essas brigas não ficavam restritas ao lar e às vezes envolviam os vizinhos. Em uma ocasião, o cachorro de um vizinho fez sujeira no quintal de James. Enfurecido, ele saiu de casa com uma arma na mão procurando o animal. Felizmente, um morador interveio e evitou uma tragédia. Os vizinhos sabiam que James era fascinado por armas de fogo e os vizinhos tinham medo de confrontar James. Ele costumava praticar tiro ao alvo no quintal de sua casa e sua esposa Etna também participava. Devido a esses comportamentos impulsivos, a polícia já conhecia bem a família, pois havia várias ocorrências registradas tanto na casa quanto na vizinhança. A situação piorou quando James começou a mostrar sinais de paranoia, além de sua agressividade habitual. Preocupada, Etna sugeriu em 1976 que ele procurasse ajuda em uma clínica psiquiátrica para tratar seu estresse, mas James se recusou. James tinha muitos pensamentos negativos, reclamava constantemente da própria família e de si mesmo.
Ele também tinha um medo profundo da Guerra Fria, acreditando que todos os problemas econômicos dos Estados Unidos era culpa dos soviéticos. Embora essa fosse uma preocupação comum na época, James levou isso ao extremo. Ele estocava alimentos em casa e aumentava sua coleção de armas, espalhando algumas pela casa junto com munição. Esses problemas mentais atormentavam James. Tudo ficou pior quando ele perdeu seu emprego em 1982 após a fábrica onde trabalhava fechar. Ele tentou encontrar outros empregos, mas não conseguiu mantê-los. Durante esse período, ele ficou extremamente paranoico com a situação financeira e tentou suicídio, mas Etna o impediu. James dizia que ouvia vozes e falava de maneira sombria que deveria morrer, mas que não queria ir sozinho. Para ele, a sociedade era culpada por seu fracasso. Sem conseguir sustentar a família, James vendeu o prédio que possuía e se mudaram para uma casa em Tijuana, no México, em 1983. Etna e as filhas se adaptaram bem, socializando com os vizinhos e construindo boas relações. James, no entanto, continuava reservado e lutando com seus problemas. Etna estava tranquila, acreditando que o dinheiro da venda do prédio os manteria por um tempo, mas James estava extremamente paranoico pela falta de emprego. 3 meses depois, com a dificuldade de encontrar trabalho, eles se mudaram para uma área mais barata e pouco depois para San Isidro, em San Diego. Lá, James conseguiu um emprego em uma empresa de segurança e parecia que as coisas estavam melhorando. No entanto, após 3 meses, ele foi demitido por baixo desempenho e instabilidade física. A demissão obrigou a família a se mudar novamente, desta vez para um apartamento ainda mais simples no mesmo bairro. Essa situação foi a gota da água para James. Incapaz de sustentar sua família, ele ficou furioso com tudo e todos, inclusive consigo mesmo. Desesperado, James confessou a Etna que suspeitava ter problemas mentais e estava muito aflito. James decidiu finalmente procurar ajuda e ligou para uma clínica psiquiátrica. Nessa clínica, uma recepcionista prometeu a retornar a ligação no mesmo dia para marcar uma consulta com ele. No entanto, James estava tão ansioso que não conseguia esperar e foi pessoalmente até a clínica. Chegando lá, ele foi recebido por uma recepcionista que explicou que não havia médicos disponíveis naquele momento. Ela marcou a consulta para 2 dias depois e classificando o caso como não urgente. No dia 18 de junho de 1984, James saiu com sua família para visitar o zoológico de San Diego. Durante o passeio, ele se comportava de maneira incomum e desabafou com sua esposa, dizendo que sua vida tinha chegado ao fim e estava frustrado por não receber a resposta da clínica. Ao voltarem para casa, James trocou de roupa vestindo uma calça camuflada e uma blusa escura. Ele então preparou uma bolsa colocando dentro uma espingarda Western calibre 12 e uma pistola. Ao se despedir de sua esposa com um beijo mencionando que iria caçar humanos, ela não levou a sério, pensando ser apenas mais um de seus estranhos comentários. James também se despediu de suas filhas, afirmando que não voltaria para casa. Em seu Ford Mercury Marx preto, ele passou por diversos locais, como mercados e correio, em busca de um lugar ideal para realizar seu ato. Às 3h56, James estacionou no McDonald's da Boulevard San Diego. Ao entrar, ele apontou uma espingarda para John Arnold, um funcionário de 16 anos, causando pânico. Quando tentou disparar, a arma falhou, levando as pessoas ao redor a acreditar que era apenas uma brincadeira de mau gosto. James então virou a arma para Neva Kane, a gerente de 22 anos que se aproximava do balcão e atirou acertando fatalmente em seu olho esquerdo. Os momentos seguintes foram de total desespero. As pessoas se abaixaram debaixo das mesas, pois o McDonald's não era muito grande. James, tomado por uma fúria incompreensível e uma total falta de paciência, dava ordem para as pessoas se agrupassem nos cantos ou se deitassem no chão. Quando Victor Rivera, um cliente de 25 anos, tentou persuadi-lo a parar, James reagiu de maneira brutal, disparando contra Victor 14 vezes e ordenando que calasse a boca. A cena seguiu com as pessoas tentando sobreviver e se esconder enquanto James descarregava todo o seu ódio em forma de tiros. Nos primeiros minutos, várias pessoas perderam a vida ao tentar minimizar a situação, incluindo uma mãe que lutou sem sucesso para proteger seu filho de 8 meses. Também havia um casal almoçando com seus filhos e um coleguinha de escola, ambos tinham 11 anos. O pai protegeu o amigo do seu filho dos tiros, mas a mãe, ao fazer o mesmo com seu filho, infelizmente ambos perderam a vida. Enquanto o terror se desenrolava dentro do McDonald's,
Várias pessoas ligaram desesperadamente para a polícia, que rapidamente se mobilizou. No entanto, os policiais chegaram ao local errado, cerca de 3 km de distância do verdadeiro cenário de horror. Isso permitiu que o caos continuasse por alguns mais minutos, enquanto a tensão aumentava dentro do restaurante. A família Felix se aproximava do estabelecimento de carro, prestes a entrar no drive-thru. James o avistou e, sem hesitar, começou a disparar. Os tiros atingiram o casal e seu bebê de 4 meses, deixando um rastro de tragédia e aumentando ainda mais o clima de medo e desespero. 3 meninos de 11 anos se aproximaram de bicicleta do restaurante. Alarmado pelos gritos de algumas pessoas, eles pararam, mas já estava muito perto demais. Um dos meninos foi atingido nas costas, mas conseguiu sobreviver. No entanto, Mar Hernandes e seu amigo David Delgado não tiveram a mesma sorte e foram fatalmente atingidos. Um casal de idosos, também desavisado, chegou ao local e encontrou o mesmo destino trágico. Por volta das 16 horas, a polícia finalmente chegou ao McDonald's correto, sendo recebido por uma saraivada de tiros. Imediatamente, solicitaram reforço ao SWAT, que isolou 6 quarteirões ao redor do restaurante e mobilizou 175 policiais em pontos estratégicos. A operação foi imensa, dado que havia dúvidas sobre o número de atiradores envolvidos, uma vez que James utilizava várias armas e as trocava rapidamente, tornando difícil a avaliação do cenário através dos vidros quebrados. Somente 1 hora depois, às 17 horas, os policiais receberam autorização para atirar. Enquanto isso, James permanecia aparentemente calmo, escolhendo música na rádio e dançando pelo restaurante. Ele foi até a cozinha, onde encontrou 6 funcionários escondidos e 3 deles não sobreviveram. Outros sobreviventes, tanto funcionários quanto clientes, conseguiram escapar para uma despensa no porão onde se esconderam. Às 5h17, James cometeu um erro fatal. Ele se dirigiu ao balcão do drive-thru, onde um sniper da SWAT tinha uma visão clara do seu corpo. Um único tiro foi disparado e James caiu morto instantaneamente, pondo fim ao seu reinado de terror. O incidente durou 77 minutos e resultou em 21 mortes e 19 feridos. Equipes de resgate agiram rapidamente, retirando os sobreviventes do restaurante em meio à segurança. Nos dias seguintes, em um gesto de luta e respeito, o McDonald's suspendeu todas suas publicidades. O Burger King, em solidariedade, também interrompeu suas campanhas. O país inteiro ficou abalado, pois este foi o maior massacre nos Estados Unidos até então. Etna, esposa de James, precisou mudar com suas filhas e alterar seus nomes para tentar recomeçar suas vidas. O McDonald's onde ocorreu o ataque foi demolido. No lugar, foi erguido um memorial onde cada bloco simboliza uma vítima. Atualmente, o local abriga uma instituição de ensino escolar. Se essa história desse caso criminal aqui mexeu com sua cabeça, veja esse vídeo aqui que tá aparecendo aqui no card e você vai adorar esse caso criminal e sua cabeça vai explodir de tão bizarra que você vai achar essa história aqui.